dia, boa tarde, boa noite para depois quem for assistir o meu bate-papo de hoje do meu programa A Graça do Comum. E hoje eu tenho a honra e a alegria de estar recebendo meu querido amigo Júlio César. Enquanto o Júlio vai chegando aí, quero compartilhar um pouquinho do livro de hoje, né? Sempre eu quero trazer algum dos livros que eu tenho lido, que eu já leio, da prática clínica. E hoje eu trago do filósofo Lipovetsky. Ele tem vários livros já traduzidos aqui no Brasil e eu gosto muito desse livro dele, em especial A Sociedade da Decepção, que é um livro de entrevistas, né, de perguntas e respostas que o Bertrand Shaw fez com ele. E tem uma pergunta que eu gostaria de ler aqui para vocês para o início dessa nossa conversa, né? Caberia fazer outras correlações entre o consumo e a decepção? Né? Aqui a gente está numa parte da entrevista que ele está falando sobre decepções. E o Lipovetsky responde: aonde leva a escalada consumista? O que faz com que o neoconsumidor esteja eternamente correndo? Será, em última análise, a pressão da oferta, do marketing, da publicidade? Isso não explica tudo. Não se poderia compreender o ímpeto presente no comprador compulsivo sem relacioná-lo com o dinamismo dos valores hedonistas de nossa cultura e também com o aumento do nosso mal-estar, com os números fracassos enfrentados na vida pessoal? O hiperconsumismo desenvolve-se como um substituto da vida que almejamos. Funciona como um paliativo para os desejos não realizados de cada pessoa. Quanto mais se avolumam os dissabores, os percalços e as frustrações da vida privada, mas a febre consumista irrompe a título de lenitivo, de satisfação compensatória, como um expediente para reerguer o moral. E, em razão disso, pressagia-se um longo porvir para a febre consumista. E por que eu quis trazer esse recorte e quero dar as boas-vindas à minha querida amiga Juliana. Ju, beijos, muito bom te ver por aqui, viu? Diz que cada vez mais as pessoas buscam, né, principalmente na oferta da internet, como a gente viu com a Gabriela Mourão, que não é de agora, né, já vem desde a década aí de 70, da vinda da Revolução Industrial, esse movimento de querermos ser aquilo que talvez que nos falta, ou aquilo que a sociedade diz que nos falta. Por isso essa série de programas que eu tenho feito sobre a graça do comum, para a gente questionar se o que nós temos vivido, buscado, é aquilo que nos falta, é aquilo que almejamos, desejamos, queremos, ou é aquilo que a sociedade tem feito com a gente, né? Não é possível mais você ter uma vida simples, uma vida comum. O que é ser simples e comum? É ser uma vida de fracasso, sem ambição? E para isso que hoje, né, eu tenho o meu querido amigo Júlio César que estará conversando com a gente. E deixa eu ver por onde entra o Júlio. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui. Vocês sabem que eu sou um pouco atrapalhada, né? Quem já está me seguindo aqui é o nosso quinto episódio da nossa conversa. Enquanto o Júlio entra, deixa eu apresentá-lo já. O Júlio é psicólogo clínico, professor universitário, psicólogo desde 2005, 20 anos aí já na caminhada. Ele é mestre em ciências da religião pela PUC São Paulo, especialista em neurociências e psicologia aplicada e é o nosso atual vice-presidente do Corpo de Psicólogos e Psiquiatra Cristãos, né? Nossa entidade que existe há 50 anos. Deixa eu aqui, gente, rapidinho.
Deixa eu ver, gente. Aqui houve umas mudanças semana passada com a Gabi também. Deixa aqui, o Júlio já tá chegando, gente. Ele se preparou. Já já estamos por aqui para falarmos desse assunto e hoje ainda com esse outro olhar da neurociência. Aqui, Júlio. Júlio, apareceu para você? Bom dia, amiga! Bom dia! E aqui eu estou com uma outra querida amiga, viu? Do outro lado do hemisfério, a Juliana, falando com a gente lá do Canadá. Olá, bom dia, ou boa tarde, Juliana. E aí, amiga, eu já fiz aqui uma introdução provocativa, né, que é a sua altura aí. Eu li um pouquinho aqui um recorte do Lipovetsky, daquele livro A Aham. Sociedade da Decepção, né, em que ele é ali requisitado a responder: as pessoas andam decepcionadas e por isso projetam as suas decepções, né, para esse mundo consumista que cada vez mais apresenta coisas. E estava aqui conversando sobre o quanto talvez, né, a nossa busca daquilo que nos falta, ou a gente tem sido acreditado a que faltam coisas, né? Apresentei você, amigo psicólogo, há 20 anos já passado de Uhum. caminhada, janeiro 21. senti 21, né? Então, Ah, 21 anos. E, gente, eu convidei o Júlio, esse é o quinto episódio do programa, para essa semana, porque amanhã, dia 27 de agosto, aqui no Brasil, é o dia que a gente comemora o Dia do Psicólogo. E o Júlio é uma das pessoas usadas por Deus aí, que me ajudou aqui em São Paulo desde que eu cheguei. Nos conhecemos ali por bobeira, né? Por movimentos uhum. ali de voluntariado. Aí descobrimos que a gente era parte ali do CPPC. O Júlio me convidou para fazer parte de um tempo da ABP, né, Júlio? Depois, se você quiser falar um pouquinho da ABP. E, recentemente, nos últimos 4 anos, tem me convidado a fazer parte de um programa dele, que eu quero no finalzinho, tá? Por favor, Júlio, né? Dos encontros dialógicos como entrevistada, depois te auxiliando como entrevistadora, né? Me convidou para fazer parte do grupo de trabalho aqui, né? Do Núcleo de São Paulo, da qual atualmente eu sou a coordenadora e o Júlio é o nosso querido vice-presidente nacional. Então, por isso, Júlio, esse programa muito especial que a gente comemora o Dia do Psicólogo amanhã, eu queria fazer com você, porque é graças a você que eu estou nos meus 20 anos de caminhada Uhum. como psicóloga clínica e fazendo essas lives também por seu incentivo, né? Lá em 2020 também. Então, seja muito bem-vindo, amigo. E assim como você me ajudou e tem ajudado tantas pessoas no seu programa de sexta-feira, queria que você aí Uhum. conversasse com a gente um pouquinho hoje. Querida Cíntia, é uma alegria, me sinto honrado em ser selecionado para conversar com você, né? Essa parceria tem rendido, tem sido frutífera, né? E já vem, acho que já há quase 20 anos, né? Se eu não estou enganado, eu te conheci em 2007. Que o Ageu foi uma das pessoas, né, que me Exato. informou que uma psicóloga estava chegando em São Paulo. Ele passou o meu e-mail, né? Na época eu escrevia textos e distribuía pelo mail. Aí nós tivemos algumas interações e depois nos pudemos conhecer na BP, que você esteve no encontro certa vez, compartilhando o estudo. E nos últimos anos temos interagido bastante lá no Júlio César Canal, Encontro Dialógico, e você voltou aí com muita alegria, com muita disposição, vigor, com sonhos renovados para o CPPC. E nos alegramos com isso, né? Nos alegramos aí com
sua disposição para estar servindo agora como coordenadora aqui em São Paulo. Obrigada, Júlio. E para quem não tem acompanhado os meus programas, sempre eu já compartilho 3 perguntas prévias para cada um dos meus convidados, para que a gente possa estar conversando um pouquinho. E, Júlio, eu já vou deixar para você puxar aí qual pergunta que você gostaria de já estar dando aí a sua opinião, sua percepção aí sobre o mundo. Olha, eu percebo que nós estamos num espaço, esse espaço virtual que nos encontramos hoje, que é propiciador da geração de muitos vínculos, da amplificação, da capilarização do conhecimento, essa diluição de fronteiras que o mundo virtual proporciona, ela nos traz muitas vantagens, né? Elas nos acarreta muitos benefícios. Mas o conhecimento, como todo conhecimento, tem 2 lados. E muitas vezes esse espaço também é gerador de tensão, de pressão, pelas comparações, pela busca desenfreada de algo que nos proporcione prazer ou que nos desvie a atenção do tédio, né? Então, isso é culpa das redes sociais, né? Isso é culpa do universo virtual? Não necessariamente. Isso é um problema de gestão, isso é um problema de equilíbrio. Vida, um tempo atrás, assim, a televisão consumia a atenção de muita gente, a televisão isolava, depois o computador, né? Agora o celular e as redes sociais. Enfim, como eu disse, vamos pensar aqui na simbologia da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O conhecimento ele pode ser usado tanto para libertar, né, para promover saúde, quanto para adoecer, né, para escravizar. A tecnologia facilitou, né, tornou mais eficiente muitos processos, universalizou muitos serviços. Por outro lado, muita gente está cada vez mais estressada, está cada vez mais sufocada com tanto trabalho, tanta solicitação, tanta estimulação. Quanta gente já se apavora de só olhar o celular? Acorda e já vai lá para o WhatsApp, só de ver de quem recebeu certas mensagens, a pessoa já fica apreensiva. Final de semana, trabalhamos 40, 44 horas, mas quantas vezes fora do expediente, no final de semana, também somos solicitados? Isso amplifica a tensão, isso amplifica a preocupação, faz com que muitas vezes assim, a gente fique num estado de alerta, de prontidão, quando não é necessário, quando nós podemos relaxar. Mesmo quando podemos ativar o sistema parasimpático, o sistema simpático fica em alerta, tá? Então, consumindo recursos em demasia, estreitando muitas do nosso campo visual, né? Comprometendo o acesso à memória, né? Porque ficamos tão focados, concentrados num único estímulo. Ou numa única atividade que impede o nosso cérebro de ter a sua plasticidade explorada. E Júlio, você falou isso da plasticidade, né? E já vou pegar os recursos aí da neurociência que você nos traz. Tem muitas pessoas que falam que a gente tem que ter quanto mais estímulos, melhor, para a gente não ter doenças, né, demenciais, neurológicas. Então, a gente se enche de estímulos. Isso tá certo? A gente tem que se encher de estímulos mesmo? Se encher, entender, de nós aumentarmos o nosso repertório, desenvolvermos várias habilidades, né?
ampliarmos o nosso capital para não ficarmos presos ao tédio ou a uma ênfase, uma repetição excessiva numa única atividade? Sim, né? Eu vejo acompanhando o envelhecimento de muitas pessoas. Né? A minha família tem muitos idosos. E eu vejo os idosos que estão aproveitando esse tempo, né? Fazendo atividades manuais, atividades intelectuais, com um leque diversificado, né? Que compensa, né? Em parte, atividades que eles já não podem fazer, ou não podem fazer com a mesma frequência e intensidade. Então, uma coisa é você viver a sua velhice fazendo uma arte manual, fazendo uma arte plástica, assistindo filmes, séries, lendo, tendo boas conversas. E atividades físicas, né, adaptadas à condição da pessoa. E outra coisa é você envelhecer sem ter tanto repertório. E ter que fazer atividades para passar logo o tempo, não para ganhar o tempo. Né? Então eu escuto às vezes pessoas que eu faço várias atividades para cansar logo e o dia passar mais rápido. Né? E por quê? O cérebro ficou condicionado a poucas atividades. O cérebro pouco se desenvolveu na sua plasticidade. Claro, há problema, há doenças endógenas, né? Há problemas estruturais, mas aqui a gente está falando do que depende, né? Do nosso voluntarismo, né? De desenvolver hábitos saudáveis e ampliar a nossa reserva cognitiva. Como eu digo muitas vezes, o problema não é o celular. O problema é você não concentrar numa atividade do celular. Uma coisa eu vou ficar no celular assistindo uma série, assistindo um filme, assistindo uma palestra, assistindo um encontro como o nosso, que agrega conhecimento. Ou seja, você termina essa atividade e tem aquela sensação de recompensa. O meu capital em conhecimento foi ampliado. Outra coisa é eu ficar rodando o feed, daí eu já vi, nossa, já se passaram 3 horas e o que agregou? Nada. Porque eu fiquei simplesmente tentando driblar o meu tédio, mas sem me concentrar em alguma coisa que me proporcionasse mais do que prazer. Um enriquecimento cognitivo e emocional. Júlio, diante disso, né, que foi uma das perguntas, né, que eu tenho feito, quem decidiu que toda a vida precisa ser incrível? Aonde que fica a intencionalidade da gente fazer as coisas para ser incrível, para se mostrar ou para preencher uma falta nossa, no seu ponto de vista aí, nesses 20 anos clinicando e dando aula, né? Sim, isso passa por uma reestruturação cognitiva que leve a gente a identificar quando essas crenças se instalaram em nós e nos condicionaram, e nos levaram a sempre querer ter performance para chamar a atenção, para nos exibirmos, para darmos uma visibilidade. Não aquela visibilidade de compartilhar aquilo que a gente entende que é bom, que é saudável, né? Mas uma visibilidade assim, condicionada pela pressão da comparação, condicionada pela pressão da competição. Né? Então, hoje fiz uma publicação, tive poucos likes. Daí, uma outra pessoa teve vários likes. Meu Deus, nossa, o que está acontecendo? Nossa! Então, nós vemos muito isso em adolescentes entrando em crise, porque se compara com colegas que têm vários seguidores, né, que faz publicações com várias curtidas e ele praticamente não tem curtida, não tem seguidor. Então, se eu sou condicionado por essa crença de que eu preciso de likes, né, eu preciso de 1 milhão de amigos virtuais para ser feliz, então eu vou estar condenado a uma infelicidade.
Porque talvez um dia até eu consiga. Mas e aí? Aí eu tenho aquela pressão de manter cativo um público, né? De alimentá-lo nas suas expectativas, e uma hora eu também vou ser superado, uma hora eu vou ser suplantado. Tá. Então, quanta gente hoje está escravizada porque precisa estar sempre publicando conteúdo, está sempre alimentando a sua rede. Meu Deus, hoje publiquei alguma coisa que desagradou meu público. Deixa eu logo reparar, porque senão eu vou ser cancelado. E aí, você está sendo livre ou você está refém de alimentar um público? E é interessante que você está falando isso, Júlio. Eu nem te falei dessa pergunta, né? Vou fazer agora ao vivo, que você está trazendo para esse lado, né, do profissional. E a semana passada, a Gabriela Mourão estava falando, né? Eu sou psicóloga clínica, eu não sou criadora de conteúdo digital, eu não sou influencer, porque, querendo ou não, acaba sendo uma segunda, terceira profissão, digamos, né? Como você, como eu, temos estado aqui na internet, de que parece que tudo, né? Até tipo para você vender um pastel, um hambúrguer, você tem que estar no Instagram, tem que estar na rede social. Como que a gente pode, não sei se é uma pergunta muito técnica, mas trocar talvez, ao invés da gente ser movido pela comparação com o outro, a gente conseguir ser movido pelos nossos próprios desejos de uma forma mais saudável. Tem como a gente fazer um recondicionamento disso? Tem, à medida que a gente acessa outros padrões de pensamento, a gente acessa outros sistemas de crença. O que leva, muitas vezes, a gente mudar? Né? Quando a gente encontra algo que faz mais sentido. Então, pensa, vamos pensar. Né? Nós temos pensamentos que a gente já defendeu, já publicou, que hoje a gente olha e fica até um pouco constrangido e até envergonhado. A gente já teve posturas que hoje a gente não reproduz? Provavelmente. E por que a gente mudou? Porque a nossa maneira de pensar foi transformada. A gente teve acesso a outros modelos, a gente teve acesso a outros padrões. É a mesma. Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Padrão assim alimentar. Hoje eu vejo tanta coisa, tanta porcaria que eu já gostei, que eu já comi. E que ok, não é que elas eram ruins, mas assim, no universo de possibilidades que eu tinha, elas eram boas. Né? Por exemplo, eu amava chocolate da Nestlé. Hoje eu não consigo comer aquilo. Esses dias eu até aceitei, mas nossa, depois me arrependi. Porque tive acesso a outros chocolates. Eu gostava de certos programas de televisão. À medida que você vai investindo mais em conhecimento e tendo acesso a outros produtos culturais, você vai sendo sensibilizado, né, num outro padrão. Você E como perde ter essa gosto. coragem, Júlio? Como ter essa coragem de você sair da zona de conforto e experienciar novos? Olha, às vezes não é nem tanto coragem, às vezes você é exposto a outras influências, a outros grupos, né? E aí você começa a comparar. Mas, novamente, a gente normalmente tende a mudar quando aquilo que a gente faz já não está mais nos satisfazendo. Tá. Porém, é preciso acreditar e é preciso ter a coragem que se eu deixar de praticar certas coisas, se eu deixar de fazer algo que tal grupo endossa, tal grupo reforça, eu vou perder provavelmente conexões. Alguns relacionamentos vão se encerrar. Porém, eu vou criar outras conexões. Eu vou criar outros relacionamentos.
E eu me lembro aqui, né, quando eu dava aula na faculdade, certa vez eu estava falando dessas mudanças, dessas transformações no pensar, no sentir e no agir, que nos desestabiliza. E essa desestabilização muitas vezes significa, olha, eu não consigo mais pertencer a esse grupo. Eu não acho mais graça nessas conversas, eu não acho mais graça nesses hábitos. Isso gera uma crise, né? E que muitas vezes relacionamentos são comprometidos por isso, né? Então, daí uma colega, ela levantou a mão e disse que ela adorava, né? A família tinha um hábito de se reunir para ficar conversando sobre Big Brother, sobre generalidades, sobre a vida das celebridades. Ok, há pessoas que podem se satisfazer com isso, podem viver satisfeitas, né? Mas o problema é quando você não se satisfaz. Então, assim, a vida dela era reunir sempre a casa dela, reunir na casa dela, para o pessoal fazer churrasco e beber e ficar falando desses assuntos. Então chegou uma hora que ela começou a estudar, fazer faculdade. E começou a ter acesso a outros conhecimentos, ter outros gostos, né? E se desinteressar gradualmente ao ponto que ela não se encaixava mais naquele grupo. E aí ela começou a ser vista, você está diferente, você é a chata. Nossa, foi só entrar na faculdade. Não, não é só entrar na faculdade. Às vezes a pessoa muda hábitos porque teve uma experiência de conversão religiosa. Sim. Muda os hábitos porque, de repente, assim, eu fazia tal coisa porque eu só conhecia esse tipo de pessoa. Então, eu queria me encaixar nesse padrão, né? Quanta gente, tenho certeza que você já encontrou no consultório, Cíntia, que contava assim, em determinado momento da minha vida, eu forjava uma personagem para me adaptar ao grupo. Eu não curtia as coisas, mas as coisas que eu curtia não tinha gente da minha idade que curtia também. Então, para eu não ficar sozinha, então eu mimetizava o comportamento padrão daquele grupo. Até que um dia conheci um grupo que tem afinidades, que tem identidade comigo, e aí, pô, aqui eu posso ser livre, aqui eu posso ser eu mesmo, não preciso ficar me disfarçando. E aí a pessoa experimentou a liberdade. E eu quero pegar gancho nisso que você está falando, que como que a gente pode perceber a felicidade, o sucesso e a realização nesse dia a dia, porque às vezes as pessoas enxergam essa mudança que você está falando, ficou metido, porque se converteu, porque agora tem um ensino superior. Às vezes aquilo que é uma realização nossa, às vezes a gente pode sofrer ataque pelos outros e aí parecer que a gente está fazendo o inverso, né? Parece que a gente está se mostrando melhor e o outro não. Como lidar com isso sem se frustrar e sem ter essas trocas de expectativas de, verdade, né? Deixa eu ficar no meu lugar, né? Quem sou eu na fila do pão? Penso que é entender basicamente que a vida é um fluxo, a vida é um movimento. Nesse movimento a gente tem encontros, a gente tem desencontros, eventualmente a gente tem reencontros, né? Então, relacionamentos que em algum momento assim, se enfraqueceram por uma série de contingências que gerou um afastamento, às vezes renascem, né? Num novo período, com vigor, com força, porque as pessoas experimentaram uma atualização existencial. Mas saber que também a vida ela é escassez, né? Então, eu estava conversando essa semana, inclusive assim, com alguns pacientes. Você era amigo do João. Daí você conheceu o Pedro e o Davi. Só que o Pedro e o Davi não são amigos do João. Então,
Antes você investia só numa amizade, agora você tem outras amizades. Ah, e com o Pedro você aprendeu a gostar de lutar jiu-jitsu. Né? Ah, e com o Davi você descobriu que você tem afinidade de ler também Dostoiévski. Ah, e naquela outra turma, você encontrou uma turma que gosta de fazer trilha. E, os, o, e alguns dos seus amigos assim, mais longevos não estão interessados nessas novas coisas que você descobriu e que você passou a gostar de fazer. E é natural que haja um afastamento, que haja uma redistribuição do tempo. Quem tem filho, até uma certa idade é uma dependência total, depois essa dependência vai se relativizando. Numa idade ele quer acompanhar os pais, depois ele já quer acompanhar só com os amigos dele. Agora eu quero fazer uma festa, mas eu não quero eu não quero adulto, eu só quero os meus amigos. Então, assim, é movimento. Se a gente fica naquela expectativa de que para eu ser feliz as coisas têm que se manter, têm que se cristalizar conforme elas se apresentam no tempo presente, inevitavelmente vai ter frustrações. Porque a gente muda, até para manter, para preservar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se adaptar. Você conservar uma casa não significa você deixar ela do jeito que está. Porque se você deixar ela do jeito que está, ela não vai ficar do jeito que está, ela vai se degradar. Então, para conservar, é preciso reformar. Perfeito, Júlia. Eu vou até ler aqui que a chamada, justamente que eu criei para o programa, que a nossa história ela não é construída nos grandes eventos que acontecem poucas vezes. Ela é construída nas manhãs comuns, nas conversas simples, nas tarefas repetidas e nos gestos de amor que quase ninguém vê. Que é esse fluxo, né, que você está trazendo para nós e que a gente precisa respeitar. E se a gente não segue esse fluxo e fica parado, a chance da gente comparar nossa vida com o outro é que pode fazer a gente tropeçar, né? A gente não crescer, a gente não evoluir, a gente não experimentar. É ter a coragem. A coragem de fazer essa mudança, essa travessia, e entender que é normal que algumas pessoas vão se afastar. Quando você se atualiza, no sentido de romper com alguns padrões que orientavam a sua vida, tem pessoas que vão sentir saudade da sua antiga versão. Tem pessoas que vão se apaixonar pela sua segunda versão. E tem pessoas que vão dizer, nossa, enquanto algumas vão dizer, nossa, eu gostava de você antes, outras vão dizer, não, nossa, como você está melhor agora. Antes eu não gostava de você. E algumas pessoas vão se adaptar. Olha, ok, a pessoa mudou, mas isso faz parte da vida. O fato de hoje a gente não concordar com o grau de concordância que tínhamos não significa que a gente vai se tornar inimigo, que nós vamos ter que romper. Né? Então, eu conheci tal pessoa num grupo, né? Hoje ela não faz parte mais do grupo, então não quero mais saber. Se a gente encontrar na rua, assim, se eu encontrar você na rua, eu não vou te cumprimentar, né? Não vou te excluir dos meus perfis. Então, mas é natural. Quando a gente muda, algumas pessoas, ou ainda que a gente preserve aquilo que é princípios essenciais, às vezes a gente é tomado por outros interesses, por outras prioridades. Então, a pessoa é muito amiga da outra, de sair, daí a outra casa. Essa que casou não vai ter a mesma disponibilidade de tempo que tinha quando estava solteira. Então, essa pessoa que está solteira, se ela quer continuar ter companhias para sair, ela vai precisar formar um novo grupo, inserir numa outra coletividade. Por isso que, por exemplo, as igrejas, pelo menos grande parte delas, tem grupos para diversas faixas etárias. Alguns casais, por exemplo, preferem sair com casais que têm filhos. Uhum, sim.
E Júlio, você está falando dessa questão da adaptação, da mudança, né? Que são escolhas. Eu achei bacana que você trouxe, né, essa arte, né, que a gente vive do encontro, dos desencontros e dos reencontros. E muito do que tem se dito, publicado por aí, para a gente não se perder de nós mesmos, seria a arte da contemplação, do mindfulness. Queria ouvir um pouquinho mais de você, da sua experiência, da sua prática, né, como especialista em neurociência. Essa arte da contemplação, ela realmente ela ajuda o mindfulness a nos reencontrarmos ou a não nos perdermos? Como que funciona? Ela é muito. Penso que uma utilidade bem prática que qualquer um pode experimentar é pare 5 minutos e observe a sua respiração, inspire profundamente, solte o ar pela boca, automaticamente você. Não, é não vai ser na primeira, né? Mas rapidamente você vai sentir um relaxamento, você vai sentir que o seu cérebro está se reinicializando. Eu sempre uso a imagem do computador com várias telas abertas. Então, você vai ativar o seu sistema parasimpático, então você vai sentir ali uma leveza. Tem hora que é parar, porque você está tão tenso ali que o seu campo visual se estreita, você fica bitolado, focado num único estímulo, e a sua mente às vezes trava. Então, é preciso o quê? Diversificar, sair. Às vezes você se desligando daquele foco, vem a informação, às vezes não, por muitas vezes, que ali, quando você estava preso, você não estava conseguindo. Às vezes eu estou preparando aula, trava, não está legal esse trecho, eu vou para academia. E no treinar, começa meio que vir automaticamente algumas ideias. Porque eu mudei, eu mudei um foco, uma imagem metafórica, como se desinchasse, né? Eu fiquei muito tempo ali, ficou inchado e permitiu que outros canais fossem ativados. Entre os outros benefícios, é você aumentar, né, o limiar de excitação do cérebro. À medida que você cultiva esse período de silenciamento, esse período de meditação, de foco, você pode usar várias âncoras, seja a simples observação da sua respiração, ou uma imagem, né, ou um pensamento, um mantra, e condicionando o seu cérebro a não responder, né, de uma forma tão acelerada, de uma forma a estar sempre num estado de prontidão, de alerta, e com isso que o nosso limiar de excitação ele ser rebaixado. Né? Que é isso, à medida que a gente não tem esse silenciamento, nós vamos ficando cada vez mais tensos, cada vez mais apreensivos. Porque esse é o padrão reforçado. E aí aonde cai, né, digamos assim, hoje as redes sociais ou os desejos, né, da engenharia social, ainda mais nós que estamos aqui em São Paulo, né? Olha, tem um teatro, tem aquele filme, tem aquela exposição. E aí você tá tão tenso que você nem se percebe e entra no modo automático e deixa de fluir de forma natural, né? E aí vai se reverberando. Aí causa o quê? Uma crise de estafa, de um burnout, e por aí, Júlio, podemos dizer que podem ser gatilhos para transtornos emocionais psicológicos? Certamente. O excesso de convivência com estressores. Tanto estressores externos, estressores físicos, como estressores mentais. Né? A pessoa ela fica estressada no horário comercial, né? Com a pressão do chefe, com a pressão de pares de outros departamentos, com a pressão do cliente, e ela sai de cena, ela fica com aquela pressão. Nossa, será que eu vou conseguir? E amanhã, meu Deus, e se eu não conseguir, o que eu vou ter que cortar? Ah, e se eu perder o emprego? Então, todo excesso, né, ele tende a gerar uma disfuncionalidade.
E agora, pensando numa outra perspectiva da psicologia, todo unilateralismo ele vai provocar uma resposta torta daquela função que não está sendo atendida, não está sendo contemplada. Então, oposição ela pode ser complementar, né? Ou seja, eu tenho a minha função superior, eu tenho as minhas atividades principais, mas eu vou garantir espaço para que outras funções também sejam exercidas. Agora, uma oposição ela pode ser antagônica, quando há o quê? Aquele unilateralismo, quando há aquele excesso de foco. Então, o excesso de trabalho. Muitas vezes esse excesso de trabalho, ele também é uma forma de tentar compensar o empobrecimento de uma vida afetiva, de uma vida social, de uma vida sexual, de uma vida espiritual. Ou aquele excesso de trabalho, cara, eu preciso trabalhar para ganhar muito dinheiro, para ter uma vida confortável, para ter uma vida material deleitosa. Só que, e o agora? E o presente? E o tempo que você tem aberto? Mano, qual é o custo disso? Alto, né? Se a pessoa não se percebe. Uhum. Alto. E, Júlio, como reencontrar esse equilíbrio naquilo que é simples, cotidiano e humano, né? A gente tem falado das grandes capitais desse estresse, mas no interior também, né? Se a pessoa não sabe se equilibrar, e não dá pra gente jogar tudo pro alto e ir para uma casinha no meio do mato, né? Pela sua experiência clínica, dando aula, né? Supervisionando, o que você pode compartilhar com a gente de pequenos momentos do dia a dia, no cotidiano, que dá para a gente ir equilibrando isso além da prática, da arte, da contemplação? Pensar se aquilo que nos importa de fato é importante. E se aquilo que é importante não está ocupando o espaço de outras coisas que também são importantes. Então, o que é importante para ter uma vida saudável? Podemos dar uma resposta universal. Fazer atividades físicas, ter uma boa alimentação, ter relacionamentos saudáveis? Penso que sim. Embora há variações pessoais. Na clínica a gente vê muito isso. Né? Tem gente que sofre por coisas que outras pessoas não dão a menor importância. Né? Tem algumas pessoas que sofrem por não conseguirem determinadas coisas que outras pessoas assim nunca quiseram. Então, qual é a importância disso? Relacionamentos saudáveis. O que é ter um relacionamento saudável? Por que você sofre tanto com a suposta falta de reciprocidade de determinadas pessoas? Será que eu estou dando uma importância para o outro maior do que de fato ele tem na vida? Será que eu estou dando uma importância demais para o outro e de menos para mim? E também o contrário, será que eu não estou dando uma importância demasiada para mim? Quando eu tenho aquela expectativa de que todos vão me amar, todos vão gostar de mim? Então, As são famosas situações. expectativas, né, Júlio? Aquilo que eu não sinto falta hoje. Será que se eu não começar a investir, eu não, o meu amanhã não pode ficar seriamente comprometido? Porque, às vezes eu converso com algumas pessoas que elas dizem, olha, eu não sinto falta de amigos. Porque, assim, a minha vida é com os meus filhos, acompanho, a gente sai para viajar, para praticar esportes. E eu acredito que a pessoa está falando a verdade. Né? A minha vida é a família, a gente se diverte. Mas
E quando seus filhos crescerem? E quando seus filhos não tiverem a mesma disponibilidade que hoje eles têm? Quando eles tiverem outros interesses? Que é mais provável do que imaginar que eles vão crescer continuando, né, demandando a presença que hoje eles demandam, continuando a gostar das coisas que hoje eles fazem com você. Como que vai ser? Ah, meus amigos são só os da faculdade hoje. E quando acabar a faculdade? Você vai ter que criar novos amigos. Não é melhor já hoje cultivar outros ambientes de relacionamento? Ah, eu vivo para os meus filhos. E quando eles crescerem? Você falou agora há pouco da questão, né? Tudo que você coloca, a sua atenção, o seu hiperfoco, o excesso, vai ter falta de uma outra área, né? E a própria Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós temos 8 dimensões a serem cuidadas, né? A vida pessoal, vida familiar, vida espiritual, a vida financeira, o lazer, a saúde. E quando a gente deixa um ou outro de lado, a gente corre esse risco, né? De hiperfocar em algo, aí a gente hipervaloriza e onde a gente pode entrar no modo automático e reviver todo esse ciclo que você falou agora há pouco, vamos dizer assim, de um ambiente tóxico, né? Sim. E o que é importante a gente ter em mente que é mais fácil a gente fazer quando a gente está sentindo o desejo de fazer, né? Então, o transporte passivo, desejo e vontade estão alinhados. Você é levado pelo fluxo das águas, está descendo a montanha. Mas tem coisas que antes delas se tornarem prazerosas, a gente precisa subir a montanha. A gente primeiro precisa fazer pela consciência de que aquilo vai ser importante, ainda que a gente não sinta vontade. Então, tem coisas que a gente precisa fazer, independentemente da gente estar sentindo o desejo de fazer. Como muitas vezes assim, a gente toma medidas, né? Você que é mãe, quem tem algum cargo de liderança, de chefia, que se a gente fosse olhar apenas para as nossas emoções e para os nossos sentimentos, a gente não faria. Mas sabe que ao não fazer, a gente vai acarretar problemas. A gente vai beneficiar um, mas pode prejudicar os outros e o grupo como um todo. Então, tem coisas que elas precisam ser feitas. Um exemplo simples, academia. Quanta gente que eu conheço que pegou o hábito de treinar e no início disse que foi pressionada, porque é recomendação médica, ou estava insatisfeita com o corpo. E aí, nossa, hoje o corpo pede, mas no início era na alavanca, na força do ódio. No início tinha muita resistência. Então, o remédio, às vezes o remédio não é gostoso, mas ele é necessário. Então, hoje, o que eu não estou sentindo falta hoje, eu posso sentir amanhã? O que hoje, para mim, não tem problema, pode se tornar um problema. Eu gosto muito, a minha vida ela é correr, é jogar futebol. E quando eu não puder mais jogar? Ou não poder jogar da maneira como eu jogo? Será que não, a probabilidade de eu ficar insatisfeito não vai ser menor se eu aprender outras habilidades? E, Júlio, a gente está caminhando para o fim, né, Júlio? Quero te agradecer. A hora passa muito rápida. Como o nome dessa série do programa, A Graça do Comum, o que eu vejo que você está deixando bem claro no nosso bate-papo é que se a gente parar e prestar atenção ao nosso desejo, à nossa vontade e o que a gente quer,
a gente diminui muito a chance de cair nesse mundo automático, de tentar viver esse mundo de likes, de extraordinários, e vamos conseguir viver uma vida que talvez para o outro seja comum, mas é uma vida real e autêntica para nós, né? Uhum. Coragem e realismo para saber que algumas mudanças elas são espontâneas, elas acontecem sem que a gente perceba e não vão demandar esforço, mas tem mudanças que vão ter um período crítico de adaptação. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente faz por necessidade para alcançar um estado superior de saúde ou de bem-estar. E tem um período de adaptação. Tem um período crítico. Então, essa ideia de que a gente, eu quero mudar, mas assim, sem passar por nenhuma crise, eu quero aprender as coisas sem fazer nenhum esforço, sem no automático, isso é uma grande ilusão. Eu quero viver sem ter nenhuma decepção, sem ter nenhum desencantamento. Ok, talvez alguém diga que nunca teve, mas é melhor você pensar que é, você vai viver o que a grande maioria das pessoas vive. Sim, sim. Júlio, só tenho para agradecer você mais uma vez por você ter cedido esse tempo, né? O tempo de um horário, né? De uma sessão de terapia para fazer uma sessão ali, digamos, né? Por meio dessa live. Quero agradecer a todos que participaram. Eu não sei o que eu aprontei, que eu expandi aqui a tela, tentei ver pelo computador, mas a gente teve várias pessoas que participaram aqui ao vivo. Quero agradecer a vocês. E para quem chegou agora há pouco, eu conversei com o meu querido amigo Júlio César, psicólogo clínico formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2005, né? Há 21 anos aí auxiliando, ajudando as pessoas. Também é professor universitário de diversas instituições, mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, especialista em neurociência e psicologia aplicada e o atual vice-presidente do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Júlio, muito obrigada e eu gostaria que agora na sua despedida você falasse um pouquinho do seu programa ali, do Encontro Dialógico, já convidando as pessoas, porque, gente, é um programa super legal, já tá o quê, Júlio? 4, 5, quantos anos que já tá no ar? Começou na pandemia, há 6 anos. 6 anos já, olha Aham. só. Então fala um Eu pouquinho acho aí, que o Júlio. primeiro foi em junho de 2020, se eu não estiver enganado. Amiga, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você e o seu público. Estou sempre à disposição. Quando convidado, sempre vou dar um jeito de participar. O encontro dialógico, ele nasce num período em que a minha vida e a vida de milhões de pessoas, milhões, bilhões e trilhões ao redor do mundo mudou, teve a sua rotina afetada, né? Mudada. E eu não atendi à distância, e aí não tinha outra opção. Então, eu digo que nem teve grandes problemas de adaptação, porque foi geral, né? A gente teve aula também. Na época eu estava dando aula na graduação de psicologia, passou a ser à distância. E eu comecei a observar aquele boom, né, aquele alvoroço de lives. Eu pensei, tem tantos amigos, pessoas conhecidas, inteligentes, interessantes, como Cíntia Villani, que são acessíveis. Então, deixa eu convidá-las para a gente conversar, sem ainda a pretensão, no espontaneísmo, sem ainda a arte gráfica. E o negócio foi crescendo, foi embalando e se tornou rapidamente um hábito. É, Comecei a fazer convite para várias pessoas que eu não conhecia, e a maioria delas respondeu positivamente. E hoje
faz parte da minha rotina. Eu digo que é uma diversão. Eu me deleito assim conversando com pessoas inteligentes, com pessoas com histórias ricas, histórias inspiradoras, e penso que também é uma contribuição social, né? Ao dar visibilidade para muita gente que não tem visibilidade, mas não tem menos conhecimento, muitas vezes tem muito mais conhecimento do que muita gente que tem visibilidade, mas tem um conteúdo raso. Sim. E aí, quem quiser te encontrar, qual que é o nome do canal, Júlio? Júlio César Canal 81. E toda sexta-feira, às 16 horas. Normalmente, às sextas-feiras, às 16 horas, eu divulgo aqui pelo perfil no Instagram, né, o Casal Psi. E também eu distribuo vídeos produzidos por mim sobre temas relacionados à psicologia, teologia, ciências da religião e cultura geral. E os cortes, né, das lives. Sim. Então, gente, vocês que passaram por aqui, que estão conosco ao vivo, para quem for escutar aí no YouTube, no Spotify, vai lá no canal do meu querido amigo Júlio, já são aí 6 anos de vários programas falando de psicologia, de teologia, de filosofia e desse jeito aqui, de um bate-papo, porque nem sempre todas as pessoas que precisam de um processo terapêutico ou que querem ter recursos, conseguem pela questão do tempo, disponibilidade, da questão de cidade, e o Júlio aí tem sido um agregador de conteúdo, compartilhando muitas informações. Obrigada a todos que participaram e até a próxima. Amigo querido, um forte abraço para você e a querida Manu. Para Tchau, vocês todos também. Tchau, tchau.